Sejam bem-vindos a mais um Relíquias. Dessa vez eu tô com um amigo meu que, mano, faz um conteúdo incrível e se você não conhece, você deveria conhecer. Gabriel do Gabs Futebol Clube. Seja muito bem-vindo ao Relíquias, meu mano. Pô, eu que agradeço demais o convite. Estou muito feliz, um pouco tímido ainda, mas eu vou me soltando aqui. Pô, você é doido. Mas é um prazer assistir aqui as entrevistas de pessoas que são minhas referências, como Luana, Mauro Betti, já passaram por aqui, então tá aqui, é um prazer muito grande. É uma honra pra mim, mano. Que isso, valeu demais. Também admiro muito o trabalho que você faz, então tem um grande talento, então assim, bem legal mesmo. Pô, você é doido. Então, tipo, ele é um dos caras que eu trago aqui pra incentivar, porque pra mim eles são talentos que, mano, quando o cara certo, eles estiverem no lugar certo, na hora certa, mano, não tem como não explodir, porque assim, é muito doido. E eu vou começar a fazer uma pergunta de uma parte que eu achei muito legal, que é, mano, Adroaldo, setorista do Cruzeiro, fala de você numa coletiva do seu time, com o treinador do seu time, e, mano, eu queria saber como foi pra você ver esse momento acontecendo, tipo, e ele começa no grande cruzeirense, Gabs Costa, como é que foi? Cara, foi assim, eu confesso que o Adroaldo, ele é um cara, assim, muito respeitado em Minas. A gente, como cruzeirense, adora muito ele, né? Ele é um cara que faz um trabalho jornalístico, mas ao mesmo tempo tem uma pitada de humor ali no 98 Futebol Clube. Mas é um cara que nunca desrespeitou o Atlético Mineiro, então, tipo assim, isso faz com que eu goste muito mais dele, que é a linha que eu gosto e quero seguir, né, no jornalismo. E assim, antes dele fazer essa pergunta na coletiva, eu tinha feito um vídeo, se eu não me engano, sobre o Cruzeiro contra o CRB e na Copa do Brasil, e aí eu citei, né, que alguns times jogam por uma fase e o Cruzeiro joga por um legado, né, que o Cruzeiro, o maior vencedor e tudo. E ele foi me seguiu e falou, cara, eu vou te citar na jornada esportiva, que é quando a Rádio 98 vai cobrir o pré-jogo ali, né, vai lançar a escalação, e ele foi e pegou o trecho deu os créditos ao vivo na Rádio 98, e ali eu já estava muito realizado, E nisso a gente ficou amigo, trocava uma ideia e tudo. Todas as crônicas que eu fazia, ele de alguma forma contribuía para que chegassem alguns jogadores. Ele ajudou muito a aproximar a minha amizade com o Lucas Romero do Cruzeiro. Pô, então, legal. assim, foi um cara assim, divisor de águas. Mostrou meu vídeo para o Marcelo Moreno, para grandes jogadores do Cruzeiro. E nesse dia, de fato, eu já tinha feito muita coisa. Eu não esperava que fosse acontecer mais coisas, sabe? E eu tava indo dormir pós-jogo e meu celular não parou de tocar. E aí eu falo, pô, Teve um colega que falou assim, sua pergunta tava na coletiva. Eu falei, mas eu não fiz pergunta na coletiva. Estão confundindo. Algum jornalista chamado Gabriel que fez a pergunta e estão achando que sou eu. Né? Eu falei, eu até brinquei, falei, que isso, pô, tô em São Paulo, não tô em Minas. Aí me mandaram o vídeo, cara. Aí, o olho cheio de lágrimas, aí mandei um áudio pro Adroaldo. Eu apaguei, Adroaldo, inclusive, eu apaguei esse áudio 5 vezes, tá? Pra não mandar um áudio chorando pra você. Então, assim, eu fui agradecer. E ele, muito gente boa. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente agora. Assim, é muito gratificante, cara. É muito gratificante que você chegar ali e ver apesar de que o Leonardo Jardim descartou completamente essa coisa de legado, né? Ele falou que tem que pensar no presente, mas é muito gratificante que de alguma forma eu seja citado ali, assim, muito honrado mesmo. É um dos momentos que vão ficar ali guardados para sempre, sabe? Pô, mano, muito legal. E assim, querendo ou não, os times de fora do eixo Rio-São Paulo acabam não tendo a atenção merecida, né? Sim. Mesmo que eles sejam enormes, como o Atlético, como o Cruzeiro, como o Inter, como o Grêmio. Fica a denúncia aí, tá? E eu queria saber, tipo, se você tem o interesse, tipo, ir galgando essa posição de ser uma voz ativa, não só do Cruzeiro, mas também desses times fora do eixo, também do Nordeste, que são times que estão tendo gestões, por exemplo, incríveis e não têm a atenção que deveriam ter, por exemplo. Eu vejo uma movimentação muito grande em relação a isso, e essa talvez seja a pergunta da década, assim, pra gente que tá no digital, que eu afunilo mais dentro do meu time ali, porque hoje as pessoas querem consumir mais ali
Ele quer ouvir 40 minutos sobre o time dele e às vezes não quer passar ali por um programa esportivo e ouvir 30 segundos, que é o que eu estava acostumado a ouvir em Minas sobre o Cruzeiro. Mas essa é uma pergunta muito complicada, cara, assim, porque eu realmente penso em trazer mais sobre o Cruzeiro. Não só sobre o Cruzeiro, mas sobre o Atlético também, porque eu até falei isso em uma outra entrevista que para torcedor, o torcedor comum que vai no estádio, ele quer que o rival esteja mal, porque a zoeira, faz parte do futebol, a zoeira, a resenha e tal. Mas pra gente que ama e vive do futebol, quer viver do futebol, o rival, eu acho que a gente é mais da linha do eu quero ver o rival bem, mas não melhor que o meu time. Entendeu? Porque quanto mais o Cruzeiro estiver no protagonismo e o Atlético estiver próximo do protagonismo também, ou estiver ali degladiando, é muito bom pra gente que produz conteúdo, é muito bom pro Estado. Por exemplo, 2013 e 2014, o Cruzeiro e o Atlético estavam em evidência, então ele era obrigado a falar do Cruzeiro e o Atlético o tempo inteiro na televisão. Então, assim, é muito... Fui enrolando, né, para não te responder a pergunta, mas eu acredito que eu não vou conseguir tirar mais essa bandeira do futebol mineiro dentro de mim, sabe? Eu acho que, independentemente do rumo que eu for seguir, eu vou tentar sempre enaltecer não só o Cruzeiro e o Atlético, mas os times que eu sinto que precisam estar em evidência. Tivemos um repá maravilhoso nesse final de semana, pouco divulgado, pouco se falado, e que eu levanto a bandeira que está entre o top 5 maiores rivalidades do Brasil, e eu acredito muito nessa bandeira, assim, eu acho que precisa muito. Apesar de que a gente tem muitos jornalistas mineiros aí em evidência, Mari Spinelli, Marcelo Beckler, que já fazem um pouquinho, né, essas inserções. E se eu pudesse ser mais um, seria uma honra, né? Pô, e assim também, eu vejo que tem uma galera que faz esse conteúdo pros fora do eixo, inclusive de Minas, que tem um que é o Savel, que eu acho ele fantástico. Ele é genial mesmo. Às vezes eu penso, tipo assim, que a galera que é de fora do eixo tem que ter mais criatividade, tem que ser mais diferente pra conseguir, e a galera que é do eixo nem tanto. Tipo, tu concorda com essa afirmação de que a galera que é fora do eixo tem, querendo ou não, às vezes ter mais criatividade? Eu acho que sim, talvez sim, porque é uma concorrência muito desleal. Hoje em dia, a visualização e o engajamento é uma porta forte para quem quer se destacar no mercado, principalmente digital. Então, querendo ou não, você achar uma pessoa que fala do Corinthians, ela vai furar a bolha muito mais fácil do que eu falando do Cruzeiro, assim, né? E isso aqui não diminuindo a grandeza do Cruzeiro, mas a gente está falando de regiões, né? Existem interesses regionais que acabam prevalecendo. Eu acho que, por exemplo, o futebol em Minas está começando a fazer uma coisa que no Rio Grande do Sul já se faz, que é valorizar mais o seu. Sabe? Você pega jornalistas como Luciano Potter, Duda Garbi, são caras que conseguiram estourar a bolha e hoje eles falam de outras coisas, mas inicialmente falando de Grêmio e Inter. O Duda Garbi, assumidamente gremista por ter sido setorista do Grêmio, mas que conseguia fazer entrevistas legais com jogadores do Internacional, com jornalistas do Internacional, e é uma linha que eu acho muito interessante. Da mesma forma o Luciano Potter. É um bairrismo, mas que era muito valorizado e era muito consumido. E eu acho que hoje o cruzeirense e o atleticano estão cada vez mais... Não, peraí, vou assistir esse cara aqui porque ele está falando do meu time. Pô, o conteúdo dele é bom, eu vou engajar, eu vou atrás, eu vou dar ideia. Então, assim, acho que aos poucos essa questão de ser mais criativo, eu acho que ela vai acabar se quebrando, sabe? Eu acho que cada vez mais está tendo criadores de conteúdo em Minas Gerais, cada vez mais estão tendo agências fazendo programas de fato para o YouTube, focado não só aquela coisa do celular ali, né, no tripé falando, que eu também acho ótimo, não tem nada contra, mas eu acho que para quebrar as primeiras barreiras, sim, é importante, mas depois com o tempo acho que vai começar a ser um mercado mais
crescente, assim. Eu acho que tá numa crescente boa. Você acha que essa crescente acabou acontecendo também justamente por conta daquela época que o Cruzeiro tava mal das pernas e algumas rádios, não só, eu não vou lembrar a que mais viralizou, mas... Cruzeiro Esportes. Exatamente, não só ela, mas algumas outras rádios que falavam só do Cruzeiro, tipo, bombaram muito, até porque na época todo mundo queria ver, olha o Cruzeirense ferrando lá, tal e tal, ó o CSA... O Cazé reagiu, né? É, então, entendeu? Assim... Você acha que isso deu... Olha, a galera tá vendo, tá olhando pra gente. Se a gente também fizer esse mesmo conteúdo, você acha que ajudou? Ajudou em alguns pontos. Algumas pessoas não entenderam. Eu lembro, teve uma época que o Sobs deu até uma entrevista meio que criticando o trabalho do Diogo Medeiros. Por conta, né, dele ser um cara muito expressivo e tudo. Mas eu acho que tem um outro jornalista que fez que as pessoas entendessem assim, olha, isso aqui dá pra você seguir nesse caminho, que é o Samuel Venâncio. Eu acho que o Samuel Venâncio quebrou todas as barreiras da comunicação em Minas. Ele é um cara que era setorista da Rádio Itatiaia, que já era uma rádio é uma rádio gigantesca, e acredito que todo jornalista que quer seguir no meio tradicional tem ali como um dos topos, né, de sua carreira. Ele já estava lá, ele tinha o canal dele, e eu acho que por uma questão aí, eu posso estar falando bobagem, assim, mas até onde eu lembro, ele tinha que escolher ou ficar na rádio ou ter o canal no YouTube. E ele foi escolher ter o canal no YouTube dele. Hoje ele é um dos maiores que tem. O Central da Toca hoje é um dos maiores portais de notícias, assim como o Meu Timão tá pro Corinthians, o Central da Toca tá pro Cruzeirense. Então eu acho que o Samuel Venâncio, ele conseguiu quebrar uma barreira que talvez demoraria 5, 6 anos por um criador de conteúdo, um jornalista fazendo digital. Ele conseguiu fazer isso em muito menos tempo. Mas o Diogo Medeiros também colaborou na questão da transmissão, do humor. E eu acho que as rádios começaram, principalmente as rádios, né, começaram a se adaptar a isso em Minas Gerais, né? Então, assim, acredito que o fator do Cruzeiro Esportes ajudou muito. Mas acho que o Samuel Venâncio, assim, foi um dos grandes nomes do jornalismo mineiro digital mesmo, assim, sabe? Mas assim, talvez você não saiba, mas o Gabi trabalha pra uma galera, tá? Tem o Trairagem, tem o Futebol das Quatro Linhas, tem o Montijo, que a gente vai falar bastante sobre isso, mas também tem o Cenas Lamentáveis. E, tipo, tu já chegou a falar em outras entrevistas que a galera, principalmente do Cenas Lamentáveis, te ajudou bastante a ter essa vontade de também estar na frente das telas e tal. Como eles te ajudaram exatamente? Cara, a CL é uma escola, é um estágio, vamos dizer assim, muito bem remunerado, inclusive, renovem comigo, mas também é um estágio muito bom de criatividade, porque o conteúdo que eu crio para a internet, ele não é tão humorístico. E fazer humor na internet é muito difícil. Sim. Não é fácil. Principalmente roteirizado. Porque não há nada na CL ali que não seja bem elaborado, bem produzido. É uma empresa normal, né? Tem linha editorial e etc. E o Bruninho e o Felipe, eles são dois caras que se completam muito bem. Eu admiro muito o lado empreendedor do Bruninho, que ele também é um cara muito engraçado e tudo, mas ele tem uma veia empreendedora dele, de liderança mais da parte business da parada, que ele me fez ver como que as coisas funcionam na internet. As páginas funcionam, como elas se organizam, como elas rentabilizam, como elas produzem, como elas seguem uma linha e tudo mais. O Felipe é um cara que eu também acho genial e eu aprendi muito a questão de escrita e edição com ele. Como escrever, eu acho que dá pra gente tirar isso aqui, dá pra gente colocar um gancho aqui, eu acho que as pessoas não vão ler dessa forma, acho que se você colocasse dessa forma, e o Bruninho também faz isso mais em questão de vídeo, mas em texto, assim, e estética, o Felipe me ajuda demais, assim. Então, assim, a gente tem uma reunião pra definir qual que vai ser a linha da semana, editorial e tudo mais. E eles acabaram Antes eu só editava vídeo pra eles, né? Vídeo curto, e eu fui dando uma ideia aqui, outra ali, e o Bruninho falou, cara, eu quero que você colabore mais na série. Aí eu falei, beijo. Renovem comigo. Pô, muito legal. Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito doido, que é uma ligação muito legal, que eu fui atrás também, o fato de, tipo, você estar trabalhando hoje com o cara que estava estampado na sua primeira camisa oficial, como é isso?
Ah, pode caraca, você lembrou aí? Vai. Pô, então, cara, foi uma loucura. Primeiro, quando surgiu o convite, foi uma doideira, porque na época que surgiu, não tem muito tempo, eu achei que seria uma responsabilidade muito grande e que eu não daria conta, assim, né? E é normal o ser humano se sentir assim, um pouco. Obviamente, fiquei muito tocado ali com aquele convite. E quando as coisas foram surgindo, que eu recebi as primeiras mensagens dele e tudo, etc., tipo assim, eu não caí a ficha, cara. Não caí a ficha e eu, assim, me sinto muito honrado por não só trabalhar, mas conhecer a pessoa Walter Montijo, que, tipo assim, é um cara excepcional. É um cara muito, muito inteligente. Eu acho ele muito inteligente, um dos caras que, assim, ele tem uma noção legal das coisas e tudo. Então, aprendo muito com ele também, né? E, assim, você trabalhar com o seu ídolo... Muita gente fala, né? Não conheça seus ídolos. Conheça sim. Vale a pena. Se o seu ídolo for uma pessoa que deve ser idolatrada de fato, você vai sentir que vale a pena e, assim, não há preço que pague por isso, sabe? Assim, de fato, aquele outro caderninho de memórias que eu vou guardar pra sempre, sabe? Pô, Tipo, legal muito, muito demais, massa né? mesmo, assim. Pô, acho muito legal, tipo assim, mano, você tá literalmente trabalhando com o seu, tipo, esses dias, não faz tanto tempo, mano, tu acompanhou ele em algumas entrevistas, mas principalmente tu conheceu a Toca da Raposa, tu chegou aí lá, e pô, pra qualquer torcedor chegar aí no CT e ver o dia a dia, deve ser muito louco, né? Cara, é loucura, porque como eu tava tão focado no meu trabalho ali como assessoria e tinha atrasado e eu tava com medo de atrasar, né? E toda a logística do Cruzeiro ali, eu tava tão focado que eu só foi cair a minha ficha depois que eu cheguei em casa. Tanto que eu nem pedi foto com o Montijo naquele dia, tipo assim. Só fui lembrar, caraca, eu não tirei foto com ele. Quando eu já tava em casa já, sabe? Eu falei, nossa. Mas assim, foi muito gratificante. Mais um daqueles momentos emocionantes que eu queria ligar pro meu pai assim, né? Mas tava trabalhando, não podia. Queria ligar e mostrar o ônibus do Cruzeiro, a estrutura, uma baita de uma estrutura. Eu cheguei lá, o filmmaker do Cruzeiro me conhecia, me seguia, né? Porque eu roubo muitos vídeos dele, né? Pra poder usar. Então eu já fui muito bem recebido. O Guilherme Pio, que é um jornalista muito conhecido em Minas também, que assumiu ali o Cruzeiro, a parte de comunicação também. Foi um cara muito querido. Depois elogiou meu trabalho, fiquei muito feliz com o elogio dele. Chegando em casa, quando a ficha caiu, eu mandei um áudio para ele falando o tanto que eu estava realizado também. Que pela conversa ali, né, das tratativas, eu não sei se eu tinha mencionado para ele que eu era cruzeirense também, então fiz questão de deixar lá e tudo. E assim, cara, você viver... No dia não teve treino, né? Até queria que rolasse ali o encontro entre Romero e Montijo, né, que são dois grandes ídolos argentinos, mas uma hora vai acontecer pessoalmente, né, eles já trocaram ideia ali e tudo, mas não consegui estar presente no treino, que ali eu também seria uma honra, mas quem sabe uma outra oportunidade. Mas só de conhecer a estrutura, estar lá, ver, sentir aquela energia ali, foi algo assim extraordinário. Mano. Muito doido. Aconteceu muito rápido essas coisas. Tipo, começar a trabalhar com Montijo, do nada eu já tô na Toca da Raposa. Tipo assim, eu tô acostumado com essas coisas, cara. Nasci numa cidade de 50 mil habitantes, e essas coisas acontecendo assim, eu fico até perdido, sabe? Pô, mas uma coisa que você falou que você tava muito focado na hora que você tava na Toca e tal, e tipo, querendo ou não, eu acho que você tem que ter um foco, porque, tipo, querendo ou não, você tá lidando com algumas linhas editoriais muito diferentes. Sim, sim. O fato de você estar no Cenas Lamentáveis, no Trairagem, no Futebol nas Quatro Linhas, por exemplo, são coisas diferentes do que você faria com o Montijo, por exemplo. E, tipo, na hora de você trampar essa questão e a estratégia que você utiliza pra, olha, aqui eu tenho que seguir essa linha, aqui essa, aqui essa, aqui essa, pra, tipo, como que você se organiza nesse sentido? Então, assim, a gente, como comunicador e assessoria, essas coisas, a gente não só tá trazendo informações, a gente está comunicando com pessoas. Então, nada melhor do que você conhecer as pessoas com quem você está trabalhando. Então, assim, você identificando a personalidade do Montijo, como ele é uma pessoa, como ele é no dia a dia, como ele escreve, se ele é um cara que escreve mais, se ele é um cara que escreve menos. Você conhecendo a pessoa do Bruninho, do Felipe, do Rafa Souto, do Léo Sui,
você já entende mais ou menos a personalidade, então você já entende como você vai transpassar ali aquele seu trabalho. Por exemplo, o Pipe da CL é um cara mais de curiosidades, ele escreve muito bem. Então, pô, um vídeo dele precisa ser um vídeo muito bem amarrado de inserções, de qualidade de fala, um time bonitinho e tudo. Então, você já tem ali uma linha, sabe? O Montijo, ele é um cara mais tímido, então eu não posso direcionar ele para um tipo de conteúdo que não vai ter a personalidade dele. Primeiro que ele não vai aprovar, tudo ele tem que aprovar, é ele que posta, então, tipo assim, nada ali sou eu postando por ele, é ele que posta. E segundo que mesmo que ele aprovasse, perde a essência do cara, entendeu? Sim. Distancia ele da pessoa que ele tá, da que ele tá comunicando. Então tem que virar uma chavinha e falar, ó, aqui eu tô falando de humor, mas quem tá falando é o Felipe da CL. Então eu vou entregar para ele um conteúdo aqui que tem a identidade dele. Eu tento absorver ali, ficar próximo, ficar amigo mesmo. Porque aí você entende o que aquela pessoa quer passar pro público dela. E aí assim você consegue pegar umas gavetinhas ali na sua cabeça com a personalidade das pessoas, sabe? Claro que sempre dando ali uma pincelada ali, né, do seu conhecimento, das coisas que você gosta. Até para colocar um pouquinho da sua digital na sua própria edição. Sim, com certeza, mas sempre deixando o mais próximo possível da personalidade dele, né? Pô, muito legal, assim. E agora falando de novo, você chegou a citar que o Adroaldo mostrou seus vídeos para alguns jogadores e tal, e você citou em uma outra entrevista que o Dedé te segue. E pô. assim, pra você, não só o fato dele te seguir, mas os jogadores, o próprio Romero, a sua relação com o Romero, tipo, essa questão de, tipo, vários jogadores verem, tipo, vídeos pra eles, por exemplo, que nem aconteceu com o Caio Jorge. Sim. Tipo, como é que tu reage a isso, sabe? Cara, assim, o Dedé foi o primeiro jogador a me seguir, assim, já foi um impacto muito grande. Eu falei, que isso, pô? Toda a seleção dos melhores jogadores que eu vi do Cruzeiro, eu coloco o Dedé. Então, assim, foi muito gratificante. Mandei uma mensagem na hora. Falei, que isso, cara, honro você estar aqui e tudo mais. É a comprovação de que você está no caminho certo, sabe? Porque quando eu vou fazer, principalmente ali as crônicas, né? Hoje em dia eu faço outros tipos de vídeo além da crônica, até para as pessoas não enjoarem muito, e porque tem que ser genuíno a escrita também. Quando você faz para o jogador e ele recebe positivamente aquilo, pô, você fez missão cumprida, sabe? Tipo, e às vezes tem jogador que não sabe o tamanho que ele tem para o clube. Um exemplo é o Ariel Cabral, que jogou no Cruzeiro, é o segundo maior estrangeiro da história do Cruzeiro em partidas jogadas. E ele sempre foi um cara muito discreto. Mas todo mundo já contou uma história de bastidor em que o Ariel Cabral ajudou o Cruzeiro no pior momento, seja financeiramente, seja com a experiência. E que a família dele, o filho dele é muito cruzeirense, apaixonado, ele torce primeiro pro Cruzeiro, depois com a seleção argentina. Legal. E ninguém conta essa história, cara. Tipo assim, sabe? Eu falei, eu vou ter que contar essa história. E chegou no... E aí você vê a enxurrada de comentários positivos da galera que já sabia e que, tipo assim, não externalizava essa gratidão, sabe? Eu falei, não, meu papel agora vai ser isso. Tipo assim, ligar essa torcida que sabe da história do clube, às vezes sabe muito mais do que eu, e às vezes tá ali guardado um amor e tal, e deixar esse comentário pro cara ver, sabe? Se eu puder ser essa ponte, vai ser mó legal. Tanto que eu já deixei de postar muitas crônicas em partidas ruins de jogadores que foram expulsos ou que acabaram lesionando. Por exemplo, o Eduardo do Cruzeiro, eu ainda não postei a crônica dele, ele estava num momento muito bom, e num jogo que não deveria ter acontecido entre Cruzeiro e Vitória no primeiro turno, Vitória e Cruzeiro no primeiro turno no Barradão, numa chuva, ele foi dar um carrinho que se fosse numa situação normal não teria acontecido nada, mas aí acabou enganchando, né, na chuva enganchou a trava do outro jogador e acabou lesionando gravemente o outro jogador. Eu não vou postar para ganhar visualização e hype em cima do sofrimento do cara, porque ele acabou lesionando um colega de profissão, mesmo que sem querer. Então, eu tenho esse cuidado também, sabe? Tipo assim, eu quero ser o elo de boas lembranças da torcida, seja do Cruzeiro ou de qualquer outro time que eu for falar, com os jogadores, entendeu? Eu não quero ser o cara ali que vai ser o enviado do caos, entendeu? Não, com certeza. Até tipo, quando você fala que
pô, se eu tiver a oportunidade de ser essa ponte, eu vou ser... Às vezes, como que você identifica, tipo, pô, ninguém falou disso, pô, eu posso falar e tal, tipo, tu se dá essa liberdade de falar de uma coisa que ninguém ainda falou. É muito difícil não falar de alguma coisa que alguém não tenha falado, mas assim, talvez dar ênfase com o meu jeitinho tipo, ali e tal. Eu tento colocar de uma forma em que vai engrandecer a história, não aumentando, falando coisas que não aconteceram, mas engrandecer no sentido de tentar fazer mais cinematográfico, de tentar fazer mais bem editado, de contar com uns detalhes a mais na legenda, entendeu? E às vezes ouvir a galera que me segue, todo direto, eu abro uma caixa de pergunta ou chega no direct, eu vou lá e faço. Muitas vezes foram temas que os próprios torcedores... Eu fiz um tema agora recente do momento em que segundo um dirigente do Cruzeiro, falecido dirigente Beneci Queiroz, Maradona quase foi revelado no Cruzeiro. Aí tem essa lenda urbana e tal, etc. É uma história que estava adormecida, sabe? Eu falei, pô, mas isso aqui, em tempos de internet, isso aqui tá adormecido? Não, vamos revitalizar essa história. Aí contei a história, mas aí, pô, não basta contar, tem que editar legal, colocar ali numa velocidade em que a galera quer ver. Hoje a galera quer ver as coisas muito rápido, mas trazendo, né, coisas, e eu quero trazer histórias de jogadores que já pararam, que as pessoas não tiveram oportunidade de ver. Eu tava comentando isso, né, o Montijo, por exemplo, para a minha geração, apesar de eu estar ficando careca, eu sou de 98, a minha geração cresceu com o Montijo. Tipo assim, acho que nada vai ser mais mágico do que aqueles jogadores que jogaram no seu tempo de infância. E talvez tem gente de 13, 14 anos, 15, que não chegou a ver o Montijo jogar. Tudo ligado? E aí, tipo, pô, eu vou contar a história desse cara, mano. Assim, o Pelé falou que o Tostão estava no mesmo nível de futebol do Maradona, em uma entrevista, eu acho que foi até pro Desimpedidos. Eu vou contar a história desse cara, pô. Ele foi comparado com o Maradona. Esse cara as pessoas precisam saber da história desse cara, entendeu? Não que não saiba, mas às vezes sabe, mas tá adormecido ali, entendeu? Então é isso, vou trazer isso de volta. Não, vamos puxar essa história então, Pô, como é que foi? Vamos pesquisar. Né? Pô, demais. Eu fiquei pensando enquanto você falava assim, que é muito doido, porque, por exemplo, o Montijo, o meu primeiro Bomba Pet é uma foto do Montijo quando ele foi pro Santos, 2013. Lembro, meu primeiro Bomba Pet. Foi uma transferência que a torcida do Cruzeiro não entendeu na época, mas hoje entende bem, né? Porque na época o presidente do Cruzeiro falou que o Montijo forçou saída e tal, não sei o quê, mas na verdade o Cruzeiro estava com o salário atrasado, eram 3 meses de salário atrasado, e aí pagou-se os salários e com a venda dele montou o time de 2013 e 14, né? Então, sim, foi importantíssimo a saída dele, né, naquele momento, mas é uma coisa que eu tenho visto na história do Cruzeiro, e a torcida pode me matar depois, mas que a torcida do Cruzeiro não sabe muito despedir de ídolos. Mas não a torcida, é porque contavam histórias para torcidas, contaram histórias absurdas da saída do Arrascaeta e depois foram ver o esquema de corrupção que estava o Cruzeiro, né? Então, assim, será que realmente o cara forçou a saída? Ou já era um ambiente que não estava ali conturbado, virou caso de polícia, né? Então, assim, e hoje com a internet fica mais fácil. Né? E eu vejo que a torcida do Cruzeiro hoje valoriza muito mais seus ídolos e reconhece as injustiças que fizeram, né, com outros, né? O caso do Montijo. Eu acho isso importante porque do meu lado, eu sou corintiano, do meu lado não é assim não. Você Acho não que vê a gente não... Dependendo da forma que o cara sai, a gente não valoriza. Eu, por exemplo, quando o Cássio saiu pro Cruzeiro, inclusive, eu fiquei bem rancoroso. Pela forma que ele saiu, eu fiquei muito rancoroso. Eu entendo, mas vai ser uma coisa que daqui 10 anos vocês vão entender, sabe? Tipo assim, é a mesma coisa do Montijo. 2013 e 14, ninguém entendeu. E continuava ali aquele rancor e tal, aquela... É tipo término de relacionamento, que você ama, mas você fica ali... com aquela rusga, sabe? Nossa, aí o pessoal vai falar, você fala, não quero nem saber dessa pessoa e tal. Foi o que aconteceu com o Montijo. E eu acho que vai ser com o Cássio também. Daqui 10 anos, ou menos, daqui 6, 7 anos, as pessoas vão falar, pô, mas talvez a gente tenha pesado a mão, a gente estava vivendo um momento legal, entendeu? Tipo assim, como ele era o ídolo, caiu tudo nas costas dele e tal. Assim, faz parte. O Cássio foi vaiado no Cruzeiro também. É muito doido, hoje né? Hoje eu no vídeo que acontece do Cássio, que é o vídeo que o Corinthians postou, eu lembro que eu tava voltando do meu trabalho, segurando o trem, nem fui pra faculdade nesse dia, nem lembro se eu tinha aula.
Eu chorei no trem sozinho. É, Chorei, mano. foi o que aconteceu comigo quando o Fábio saiu, né? E aí, agora o cara tá campeão e tudo. Mas vamos lá, ó. Mas, ó, uma coisa que eu acho muito interessante, esses dias você postou tipo um rewind de várias coisas que aconteceram com você e de vários lugares que a internet pôde te levar. Sim. E assim, uma pergunta até reflexiva, tipo, hoje, até onde, tipo, você acredita que a internet pode te levar? Caraca. Cara, eu já não coloquei mais metas não, porque assim, em pouco tempo, eu lembro que minha meta quando eu mudei para São Paulo, comecei a cursar jornalismo, foi conhecer o Mauro Betti. Em uma semana de São Paulo eu conheci o Mauro Betti. Então, assim, aí depois desse dia eu falei, caraca, é muito possível as coisas acontecerem na internet. Mudou a vida de muita gente, Sim. sabe? Então assim, eu não sei, cara, eu não sei, assim, tem um amigo meu que fala muito isso de eu viver o momento, né, o processo, e eu tô vivendo, sabe, tipo, depois que eu comecei a viver o processo, as coisas começaram a dar muito certo. Quando eu só mirava na onde eu queria chegar, as coisas não andavam, e agora tá começando a andar, e eu tô só vivendo o momento, tipo assim, minha preocupação de amanhã é a despedida do Montijo que vai ter lá no Chile, pela Laú. É o vídeo da CL que vai sair sobre a bola da Copa. Eu tô vivendo isso, assim. É a minha crônica que eu tô escrevendo sobre o Kaique, lateral do Cruzeiro. Já tem um mês que eu tô fazendo essa crônica, inclusive. Aí eu tô tentando não focar, mas tipo assim, o meu sonho mesmo, se eu for, vai ser maravilhoso, uma Champions, uma Copa, mas o meu sonho é cobrir uma Libertadores. É o meu maior sonho mesmo, assim, espero resgatar esse trecho um dia e falar assim, pô, consegui, sabe? Mas tô trabalhando para isso, mas eu não fico pensando nisso o tempo inteiro. Porque eu já vi o Cristiano Ronaldo falar isso, quando você tem uma ambição de uma coisa e você fica muito com aquilo na cabeça, aquilo ali começa a te consumir. E você acaba se tornando uma pessoa que você não quer. Às vezes Pô, legal você falar isso. muito rancorosa de que ainda não chegou ali, entendeu? Mas às vezes tá acontecendo um monte de coisa ao seu redor que você não tá prestando apreciando, atenção. entendeu? Pô, muito doido. Muito importante você falar isso, inclusive. Porque eu tô passando muito por essa parada de, tipo, de ser muito acelerado, mas ao mesmo tempo que um monte de coisa legal acontecendo, mas minha cabeça fica assim. Eu acho, mano, muito interessante, não só pra mim, mas pra muita gente, tipo, que quer viver de conteúdo, por exemplo. Faz uma reflexão simples. A pessoa de que você era do ano passado, ela teria orgulho das coisas que você tá vivendo agora? Teria. Então aproveita, cara. Quase. Tá? Aproveita. Você é doido. Você é bom com as palavras, mano. Que isso? Jamais. Mas assim, pô, acho que a importância que o Cruzeiro tem na sua vida é muito claro, assim. E eu sei que, tipo, tu teve a opção de não ser cruzeirense, você podia ter sido vascaíno. Você E vai assim, atrás disso? lá, tipo assim, quando tu olhou assim, e eu sei que você chegou a falar disso que depois você se apaixonou pelo Cruzeiro. O que de fato fez você se apaixonar pelo Cruzeiro? Cara, primeiro, assim, o Vasco, eu tenho um carinho enorme com o Vasco, porque é o time da minha mãe, né? Então, assim, eu peguei o Vasco em momentos de declínio já, né? Tudo, mas a família da minha mãe toda vascaína. E, assim, cara, o que me fez apaixonar pelo Cruzeiro é muito, assim, é uma eterna conquista, sabe? O Cruzeiro me conquista todos os dias. Era no rádio, ouvindo o Cruzeiro pelo rádio, na voz do Alberto Rodrigues. Talvez o Alberto Rodrigues, da Rádio Itatiaia na época, tenha me feito apaixonar pelo Cruzeiro por conta da voz dele, sabe? Tipo, dos contos que ele fazia na rádio, talvez ele tenha sido um grande influenciador. Meu pai me ajudou a apaixonar pelo Cruzeiro. Meus amigos de infância me ajudaram a apaixonar pelo Cruzeiro. Então todo dia eu me apaixono pelo Cruzeiro, cada vez mais. Eu acho que o momento mais apaixonante foi o pior momento do Cruzeiro. Nossa, por quê? Que foi a Série B. Porque é aí que você aprende o que é amor, cara. É, né? Amor não é só ganhar, entendeu? Amor é você perder também, renunciar, tá ali na situação ruim e falar, beleza, cara, nós estamos aqui, mas eu te amo, nós vamos sair disso aqui, saca? E eu acho que o momento mais marcante do que eu aprendi que era amor, não só o da Série B que intensificou, mas foi a minha primeira frustração no futebolístico, que foi a Libertadores de 2009. O Cruzeiro perder para os Estudiantes dentro de casa,
Na época, seria o segundo time a ter um tricampeonato, né? O São Paulo ninguém mais era tricampeão. E na época era um domínio gigantesco argentino na Libertadores, né? Os times brasileiros. Tanto que o Cruzeiro estava numa chave e o Grêmio no outro. Talvez seria a final Cruzeiro e Grêmio, mas na época não podia times do mesmo país fazer a final. Eles tinham que mudar de chave e se enfrentar. E aí a não ser que fossem 4, né, do mesmo país e tal, ou 3 ali, né? Mas aí eu lembro que a semifinal Cruzeiro e Grêmio foi o Estádio Olímpico. Para quem não é dessa época, o Estádio Olímpico era um terror das pessoas assistirem jogo, porque todo mundo tinha medo da avalanche na hora do gol, todo mundo tinha via o estádio do Grêmio ali como uma fortaleza muito grande, e o Cruzeiro foi e conseguiu arrancar um empate, se não me engano, 2-2 com o Grêmio lá, e levou no Mineirão, algo do tipo. Se eu não me engano, na época tinha gol fora de casa, só não tinha na final. E aí o Cruzeiro fez um jogo, no primeiro jogo contra o Estudiantes, lá em La Plata, que o Fábio fez uma das maiores partidas da história de um goleiro, que isso também não foi tão veiculado por ser em Minas Gerais, não tem internet tão acessível assim na época, mas o que o Fábio fez naquela partida foi o que eu falei assim, esse cara eu estou vendo um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Ele fez um absurdo naquela partida. Só saiu 0-0 por causa dele. E por causa do Kleber Gladiador, que perdeu um gol sem goleiro. Mas aí no jogo de volta o Cruzeiro simplesmente perdeu. Perdeu ali porque o Verón jogou muita bola, o Bozelli jogou muita bola. O Bozelli depois veio pro Brasil, não teve o mesmo sucesso. E aí naquela derrota em casa, viu os caras levantando a taça em casa, levaram a bandeira do Atlético Mineiro. O Estudiante levou a bandeira do Atlético Mineiro pra fazer a volta olímpica e tal, os caralho. E, pô, não sei nem se pode falar a palavra. Aí acabou que eu vi e falei, bicho, isso aqui é amor, tá ligado? Eu tô triste, eu tô mal, eu tô chateado. Eu vou dormir mal, eu não esqueço a cena. Eu assisti o primeiro tempo com meu pai tinha que viajar no outro dia, ele falou, cara, eu vou dormir. Aí eu tô lá e volta meu pai, eu não consigo dormir. E aí o Cruzeiro tomou a virada, meteu uma bola na trave. Aí meu pai falou, meu filho, futebol é isso aí. Bateu no meu ombro e saiu. Uma frase simples, né? Aí eu fiquei ali, cara, futebol é isso aí, velho. Não é só vencer não, sabe? Futebol é perder também. Porque, pô, em 2009 eu tinha 11 anos. E eu tinha visto o meu time golear o Atlético em 2 finais. 2008, 5-0, 2009, 5-0. Então, tipo assim, pra uma criança, eu peguei a melhor fase pra ser cruzeirense criança. Eu tenho dó de quem nasceu por agora aí, entendeu? Mas aí eu vi, falei, cara, isso aqui é amor, entendeu? Tá mal? Beleza. Nós vamos chegar de novo. Uma hora vai ser nossa vez. Tô esperando essa vez até agora da Libertadores. Mas vai chegar, entendeu? Vai chegar meu momento. Então... Pô, você falou de goleada, uma pergunta que eu nem tinha, mas veio na minha cabeça. Você falou das 2 goleadas do Cruzeiro. Como é que foi seu time tá quase caindo e você golear seu maior rival, sendo que o empate ia te descer pra Série B? Cara, isso foi em 2011. Então, e tem um contexto dessa partida que o Fábio tinha sido suspenso por 3 cartões na partida contra o Ceará e o Montijo também. Então a gente foi sem o principal goleiro, o maior goleiro da história do time, e sem o maior camisa 10 daquele momento, que muitos torcedores consideram o Montijo, depois do Alex, o maior camisa 10, né, da história recente, né? Que aí se contar antes tem de ser o Lopes da história e tal. Mas ele tá ali, né, entre os 5 maiores da história do time. E é isso aí com o time todo modificado. Tipo, eu cheguei, eu lembro que eu morava na cidade, na época na cidade que eu nasci, que era Pirapora, lá no norte de Minas. Tem uma Pirapora aqui também, né? Mas essa é a que passa o Rio São Francisco. Aí eu lembro que eu passava na frente dos barzinhos, assim, da cidade pequena, e todo mundo falando, vai preparando, né, Série B, e não sei o que, e tudo mais. E eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, vamos sair pra assistir o jogo. Aí eu falei, cara, não, pô, tá maluco? Vai ter só atleticano na rua? Não, nós vamos sair pra assistir o jogo. Aí eu falei, então, eu vou sem camisa do Cruzeiro. Fui com a camisa verde, né, e entrei no bar pra assistir o jogo, cara, com um amigo meu. Tomando aquelas Coca-Cola, não esqueça, aquelas Coca-Cola retornável, sabe? Comendo ali um pastelzão e vendo o jogo, cara. Eu vi
outro time que eu não... Aliás, no início do ano, o Cruzeiro foi apelidado de Barcelona das Américas. Fez uma baita Libertadores, foi eliminado por Once Caldas, ninguém entendeu. Mas foi um ano que o Cruzeiro sentiu muita falta do Mineirão, né? Que estava fechado para a Copa, né? Para a reforma. E, cara, eu vi outro time. O que aqueles caras fizeram aquele dia, eu, sinceramente, nunca vi na minha vida um time com tanta vontade igual ali. O Fabrício, o Roger. O Roger jogou muito aquela partida. Certo. E tava vindo uma sequência de lesões, assim, absurda. Aí eu falei, pô, o Roger vai jogar uma partida dessa, voltando de lesão e tal. Não sei se vai dar certo. Que isso, cara? O Roger jogou demais. O Wellington Paulista... O Wellington Paulista foi igual o Lewandowski naquela partida que fez 5 gols, assim. O Wellington Paulista botou a partida debaixo do braço. O Fabrício, cara, o Fabrício é maluco, né? A torcida ama ele e ele realmente é doido pelo Cruzeiro. Ele jogou bola aquele dia, cara. Leandro Guerreiro. E o goleiro era o Rafael, que tá no São Paulo. Rafael Cabral. É, o Rafael do São Paulo. O Rafael do São Paulo? Ele era o reserva do Fábio na época. Caraca. Menino na época. Tinha acabado de subir da base. Nossa. Subiu em... Não, acabado não, minto. Ele subiu em 2007. Mas ele era um garoto. Sim, sim. Ele botou um garoto pra jogar aquela partida. Que loucura. Partida decisiva, ele botou um garoto. Que loucura. Loucura, cara. Mas assim, falando de paixão, você falou muito sobre paixão e como que se apaixonou pelo Cruzeiro. Como foi pra você levar seu pai a primeira vez no Mineirão, sendo que, querendo ou não, ele foi o cara que fez você também se apaixonar pelo Cruzeiro? Cara, foi muito emocionante, assim, porque como a gente sempre morou no interior e sempre morei muito mais perto do sul da Bahia do que de Belo Horizonte, as coisas eram mais difíceis, né? Eram mais caras, eram mais complicadas da gente ir. E meu pai sempre trabalhando e viajando também, às vezes não dava certo quando criança. Aí depois eu mudei para Montes Claros com 14 anos, aí ficou mais difícil também de bater datas, né? Que ele continuou morando em Pirapora. E aí depois eu mudei para São Paulo, aí ficou mais difícil ainda da gente ir numa partida junto. Mas pela primeira vez as nossas férias se cruzaram. Eu falei, não, tem que ter algum jogo aí nesses 20 dias de férias que eu peguei que vai dar certo. E aí tinha Cruzeiro e Bragantino, cara. E meu pai, 59 anos de idade, só tinha ido naqueles tours, né, do antigo Mineirão, nunca tinha ido no novo Mineirão, nem do lado de fora. E, assim, eu conheci por conta da internet o pessoal do Para de Clubismo lá de Minas, que é um podcast. E o Diego falou bem assim, não, mano, vem com a gente, que a gente vai de galera, então a experiência do seu pai vai ser muito mais da hora. E realmente foi. Levei ele pro pré-jogo lá na Rua do Peixe, lá do Bar do Peixe. Lá, bebemos lá, depois fomos pra Esplanada, música ao vivo, pegamos chuva, um pouquinho de chuva, depois entramos no Mineirão e vimos uma virada, né? O Cruzeiro começou perdendo, em nível técnico foi uma partida muito abaixo, foi o início de umas partidas que o Cruzeiro flertou com a derrota depois de uma boa sequência. Tinha flertado com o Bahia a derrota e fez uma virada ali com o Gabigol. Esse jogo foi um dos jogos que a virada aconteceu também, mas que o time estava meio mal. Mas assim, a qualidade da partida ficou em segundo plano, sabe? Tipo, pô, foi muito emocionante, cara. Ver meu pai querer voltar mais vezes, ver ele filmando, mandando pros colegas, assim. O cara que me fez apaixonar pelo esporte e poder proporcionar isso pra ele. E foi no dia do aniversário dele, dia 21 de setembro. Cara, que coincidência, não. Dia 21 de setembro. E aí, poxa, fiquei muito emocionado. Aí mandei mensagem pro Romero. O Romero ficou feliz pra caramba. O Vidalba também, zagueiro, ficou muito feliz. Aí mandei pro Christian, a esposa do Christian respondeu e tal. Que tipo legal. assim, eu vi que todo mundo ficou genuinamente feliz por esse momento, sabe, em família. E é até bom pros jogadores também verem, tipo, ó, olha, indiretamente eles fazem parte da minha história com meu pai. Então isso é muito da hora, né? Muito. Então, assim, foi bem massa mesmo, assim. Pô, e assim, falando muito sobre essa questão de paixão de novo, tu já chegou a citar que sua mãe fazia poesia e ela também já foi chargista na cidade de vocês. Sim. E seu pai, pô, cruzeirense nato. E essa questão das crônicas e tudo mais, puxando pra esse fato agora de vez, foi instintivo ou como que você fez pra juntar a paixão do seu pai, a paixão da sua mãe em uma coisa só? Pô, essa pesquisa sua foi boa, hein? Vai? Que isso? Jornalista mesmo. Mas então, pô, assim, eu cresci num ambiente em que a minha mãe escrevia poesias, né? Já deu aula de português e tudo.
E meu pai é apaixonado por futebol. A minha mãe gosta de futebol também. Minha mãe jogava tudo. Minha mãe jogava handball, vôlei, futebol também, ela dava as arriscadas dela e tudo. Mas minha mãe sempre teve esse lado um pouco mais literário. E meu pai sempre foi o cara da matemática, assim, né? Gostava muito. Se pede pro meu pai fazer uma conta de cabeça, ele sabe os centavos da compra dele de supermercado de cabeça ali, pegando as coisas. E aí eu puxei um pouco mais minha mãe, né? E eu acho que o rádio é um pouco mais poético também. E meu pai gostava de ouvir o jogo do Cruzeiro no rádio. Hoje não, hoje ele vê na TV lá e tal, bonitinho. Mas eu lembro que ele falava assim, no rádio é mais emocionante. E aí você vê ali o Alberto Rodrigues falando, né, as frases dele e tudo mais. O Pequetito, que já foi da Rádio Globo, tudo, tá na Itatiaia hoje. E aí você se encanta pela forma que os caras estão falando, né? Aí você tem lá a minha mãe que sempre incentivou a leitura e por um tempo eu gostava muito de esporte e não gostava de ler. Caraca. Aí depois que eu comecei a gostar de ler e tudo. E eu acho que foi um casamento ali e meu irmão gosta muito de música, filme, então assim, eu acabei tentando puxar meio que involuntariamente tudo aquilo ali que eu tinha em casa de referência. Meu pai amava o esporte, por si só, e o rádio. A minha mãe a literatura, meu irmão apaixonado por música e filme. Meu irmão não gosta de futebol, inclusive. Nossa. Aí fui pegando referências de outros universos e trazendo, sabe, pra... E assim, eu sou muito fã do Mauro Betti, sempre fui muito fã do Mauro Betti, e assim, uma vez eu falei isso pra ele, né, que se eu escrevesse 1% do que ele escreve, eu seria muito grato, né. E aí ficava com isso na cabeça, mas ficava com vergonha de escrever nessas crônicas. E aí a primeira página de futebol que eu participei, eu escrevi em texto, algumas coisas e tudo. E eu lembro que a Luana Maluf tinha uns textos na ESPN também muito bons. E aí eu já ficava ali, pô, essa galera é boa e tal. Aí eu vi o pessoal da Footworld. Aí eu falei, pô, dá pra fazer isso em formato de vídeo, né? E aí na época eu fazia vídeo só de notícia e tal. Aí eu falei, cara, dá pra fazer e é um espaço legal. E assim, quem estiver assistindo e acha assim, pô, mas não sei quem já faz isso, não sei quem já faz isso. Tudo que você for pensar na vida, alguém já fez. Mas ninguém vai contar uma história da forma que você vai contar. Sim. A gente pode falar do mesmo assunto, fazer o mesmo vídeo, ele não vai ser igual. Então tem espaço para todo mundo, sabe? Aí eu falei, pô, eu tenho referências da minha infância aqui. Tem uns caras, uns moleques novos fazendo aqui. E se eu unir tudo isso, sabe? Aí eu comecei a buscar referência fora do futebol, para não virar uma cópia, né? Aí eu comecei a pesquisar como que eu posso fazer citações literárias aqui nessa crônica. Aí eu fiz um vídeo comparando o Everton Ribeiro com o Manuel de Barros. E aí, doido, chegou no Everton Ribeiro, uma loucura isso, assim, foi doido. E, inclusive, a minha primeira crônica nem foi sobre o Cruzeiro, foi São Paulo e Corinthians. Aí, ó. E foi esse ano, o gol do Lucas. Cara, sério? Sério. Caraca. Eu saí de lá com uma vontade absurda de escrever. Falei, bicho, eu preciso escrever sobre esse jogo. Eu preciso... Aí escrevi pro meu pai o que eu vi. Falei, não é isso que eu quero. Eu preciso escrever de outra forma sobre isso. Falei, pô, vou colocar a foto do Lucas e vou escrever sobre. Aí eu indo pra casa e tal, eu fui ver uma parada no Mauro Betti. Falei, mano, eu vou falar sobre isso aqui. E aí mencionei o Lucas com poesia nos pés e tal. É um vídeo que eu até tenho uma vergonha de ver, porque hoje em dia eu não escreveria dessa forma, assim, sabe? Tem pouco tempo, mas eu já não escreveria dessa forma. Mas foi o primeiro, chegou no Lucas. Eu falei, caraca, que da hora. Que legal. Aí fui mesclando. Eu sempre tento buscar umas referências do futebol, mas ao mesmo tempo eu sempre tento sair do futebol por conta da minha casa ali. Meu irmão gosta de filme, pô, e se eu fizer uma filmagem meio Wes Anderson aqui, né? Vou fazer um vídeo meio Wes Anderson. E se eu pegar aqui um Gabriel Garcia Marques aqui e colocar aqui, sabe? Tipo, aí
faça essa mistura aí. Pô, te entendo, porque agora eu tô, né, tentando me aventurar nessas coisas mais cinematográficas, tentar fazer uma graça. Eu sempre tento pegar umas estruturas mais diferentes do futebol, até pra ser também um pouco mais diferente dentro do próprio nicho. Mas, tipo, você chegou a falar. Tu chegou a comentar algumas coisas, assim, de tipo. De falar de notícia mesmo e comentar e tal, algumas coisas. Tu tem curiosidade ou vontade de, tipo, chegar e participar de uma transmissão, talvez, de uma coisa mais tradicional também, ou não? Pô, com certeza. Com certeza eu acho que seria. Assim, eu estaria muito realizado se acontecesse. Talvez seja um dos meus objetivos mesmo, sim, né? Uhum, Seja com a Libertadores ou qualquer coisa que for. Eu uhum. acho que seria sim, porque eu tenho muitas lembranças de narrações marcantes, de comentários marcantes. E, assim, a magia da transmissão eu acho É muito da muito da hora. hora. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do jornalismo é a parte de pesquisa, né? Uhum. Então, assim, um comentarista esportivo, ele não senta lá e só senta e vai falar da É. partida. Tem todo um processo por trás de pesquisa, de história do clube, cartões, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem já jogou e tudo. Então, assim, eu acho essa vai ser a parte mais prazerosa para mim, eu acho, Aham. do que a transmissão em si, ao vivo ali, que eu, se Deus quiser, eu vou ter essa experiência um dia, Pô, sabe? mano, certamente vai ser, mano, sensacional. Tipo, a forma que você fala, às vezes é o suficiente pra tu conseguir tocar aquela pessoa de uma outra forma, tá ligado? Principalmente, tipo, em épocas, sei lá, em título, tipo, que nem Sim, teve a entrevista do André Donk. E ele falou muito sobre isso, quando a questão do Sunderland, que ele participou da transmissão do Sunderland, eu acho que é na transmissão que o Sunderland sobe. E ele, tipo, pra ele naquele momento foi a transmissão mais gratificante que ele participou por conta da história que envolvia tudo aquilo e tudo mais. Então, acho que liga uma coisa na outra muito. E, mano, eu não consigo me ver comentando o jogo, mas eu consigo me ver muito como repórter, que nem a gente tava trocando ideia no off. Que tem essa parte da pesquisa mais ainda. E eu gosto muito, tipo assim, tanto que uma vez eu fui pegar um press kit pela primeira vez, eu achei aquilo incrível. é doido, né? Nossa, aqui tem tudo. Tem tudo, é É, muito louco, mano. Tipo, nossa, como assim? Eu quebrava a cabeça pra achar tudo isso de número em um monte de site diferente e tá tudo tá aqui. tudo aqui, né? Que da hora. É É sim. muito louco. Mas assim, agora eu quero te fazer um questionamento que pra mim, eu concordo com essa afirmação, mas eu quero saber de você. Tipo, tu já citou aqui, cita em vários lugares que você é muito fã do Mauro Betting, existe a afirmação que ele é o maior cronista esportivo do Brasil. Tu concorda com Sem essa sombra de afirmação? dúvidas. Por quê? Sem sombra de dúvidas. Cara, um cara que conseguiu quebrar a barreira de ser assumidamente palmeirense. Ele não teve escolha, Uhum. né? Por ser filho de quem foi, né? É. Mas ele conseguir ser palmeirense assumido em uma época em que as pessoas não assumiam os times de futebol. E ainda assim, escrever livros para outros times, inclusive para o Corinthians, é é um cara que consegue tocar qualquer coração, qualquer torcedor e falar como se ele fosse aquele torcedor. Uhum. E isso pra mim é muito mágico. E você vê a forma que o Mauro Betti escreve e a forma que ele fala é tão prazerosa, é tão marcante, que você não consegue ver em qualquer lugar de forma fácil. Uhum. E depois de tanto tempo de carreira, uma pessoa continuar fazendo aquilo com muito amor, com muita dedicação e escrever da forma que escreve, assim, é um talento que não tem igual. Acho que nunca ninguém vai ser tão marcante, pelo menos pra mim, como o Uhum. Mauro Betting é, sabe? Pô, que legal você falar isso, mano, porque eu sinto que o Mauro Betting, ele é tão bom que ele consegue te captar de formas diferentes, assim, tipo, ele te encanta de formas muito diferentes. Eu gosto do Mauro Sim. Betting porque eu acho ele muito eu acho a personalidade dele muito legal. Muito, e é um cara muito bem humorado, e ele é um cara Uhum. que sabe sobre muita coisa. É um cara que começou falando sobre música. E eu acho que talvez, é um chutômetro aqui, mas talvez ele tenha se aventurado mais nas crônicas por referências Uhum. musicais, entendeu? Sim. Ou por filmes, Uhum. ou pela literatura em si. Então eu acho ele muito, culturalmente falando, conversar com o Mauro Betti é É, enriquecedor é uma totalmente, né? aula, É mano, uma é aula a doideira. todo momento, É né? muito louco. Então eu acho que ele consegue cativar exatamente assim as pessoas por vários formatos, seja Uhum. pela fala,
seja pelo bom humor, ou seja pelo sentimento, né? Pela escrita. Né? Sim, sim. E um outro cara que você já falou que você se inspira e tal, é o Iker Del Barco, que é um dos maiores criadores esportivos do mundo, assim, e eu queria saber por que você acha ele tão diferente e por que ele te inspira. Cara, o Iker, se copiou ele na alta muitas vezes, né? A estética da luz mais escura. Assim, basicamente uma inspiração bem inspiração, né? Mas eu acho ele genial porque, assim, eu consumo muita coisa em espanhol, eu acho uma língua muito, muito romântica, né? E eu acho que a forma que ele traduz o sentimento dele para a internet muito única mesmo, assim. Eu brinco que copio ele na alta, mas assim, é um cara que não dá para copiar. Porque ele tem uma estética muito, muito dele, uma parada muito dele, mas ao mesmo tempo muito tocante. E eu sinto que ele fez pros criadores de conteúdo hispanofalantes aquilo que a Footworld fez pra gente que é brasileiro, assim. Então, ele foi... Hoje eu sigo vários perfis que são cronistas, assim, em espanhol, que você vê ali a edição bem inspirada nele, a forma de colocar a letra e tudo. Então, eu acho ele muito visionário. E vi o canal dele no YouTube, assim, ele começou fazendo vlogs, parou, ele não sei porquê, porque ele tem um carisma muito grande, mas realmente, assim, ele consegue ser impactante com pouca coisa, vamos dizer assim, tipo uma câmera, um microfone e o fundo da casa dele, sabe? Ele não precisa de muito, só precisa da voz dele e do texto dele, sabe? Eu acho isso impressionante, essa frase sabe? é muito forte, ele só precisa Da voz e do texto dele. Isso é muito só. legal. Não precisa Isso de mais é muito nada. legal, porque tipo, eu não sei se eu já falei aqui, acho que não. Antes de eu começar a criar conteúdo de futebol, eu escrevia poesia. E era tudo. Nossa, eu era um adolescente muito apaixonado, então era tudo. Ai, era amor e a paixão e Mas nossa. mas tem que ser, a vida tem que ser E assim. aí, mano, os meus primeiros vídeos a de fato viralizar eram vídeos mais tocantes, assim, só que é uma parada que eu tenho um pouco de dificuldade em fazer. Tipo, esses vídeos mais tocantes. Por isso que quando a gente trocou ideia a primeira vez, inclusive eu conheci ele na internet, que é muito legal, e hoje ele é meu amigo. Tipo, eu achei muito legal, porque eu gosto, tipo assim, é uma parada que me fortalece, assim, eu ver uma pessoa que consegue fazer aquilo que eu não consigo. Eu acho isso muito foda. Assim, a internet, ela aproxima muitas pessoas, eu acho isso muito legal. Eu acho que hoje eu sou a soma de todas as pessoas que eu conheci na internet ali. E assim, acho que não é questão de você não conseguir fazer, mas é porque talvez não é sua identidade ali, mas você consegue fazer de uma outra forma que só você consegue fazer, entendeu? E isso é legal. Tipo assim, tem coisas que você faz que eu não consigo fazer. Você é doido. E não vou conseguir fazer, porque é seu, é de você estar na sua personalidade. E você escrever é isso. Você escrever é único. É único. A gente, igual eu comentei da questão de tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, mas elas fazem do jeito delas. Por exemplo, se eu, você, o Mauro Betting sentarmos para falar sobre o mesmo jogo, parece que vão ser jogos diferentes, sabe? Porque é único ali aquela visão. Eu vi até uma pessoa falando isso e eu achei muito, muito interessante, que existe o jogo do estádio, de quem está no estádio, existe o jogo do repórter de campo, existe o jogo da rádio, existe o jogo da transmissão de cabine e existe o jogo de quem está assistindo em casa. São 5 jogos da mesma coisa que está acontecendo, são 5 visões diferentes. Então é a mesma, criar conteúdo pela internet é a mesma coisa. Existe a sua visão sobre a semifinal da Copa do Brasil e tem a minha visão sobre a semifinal da Copa do Brasil. Às vezes a gente está querendo falar a mesma coisa, mas você vai falar de uma forma única e eu vou falar de uma forma única, sabe? Pô, Isso é muito legal. Muito legal. Agora, tipo, falando só essa questão de falar, tipo, de gostos também, assim, tu já chegou a falar que tu prefere o futebol sul-americano do que o europeu, e eu queria saber por que o futebol sul-americano te encanta tanto. Eu acho que o Cruzeirense tem um pouco isso, né? Porque é mais romântico. É muito mais romântico. Que legal. É muito mais romântico você assistir um São Lourenço e um Lanús do que você assistir um Brighton e Southampton. Muito mais romântico. Eu brinquei esses dias com um amigo que eu gosto de jogo feio. Mas não é que eu gosto de jogo feio, eu gosto de contexto.
Entendeu? Eu gosto de contexto, eu gosto de entender, por exemplo, o futebol italiano ainda tem um pouquinho disso. A história, a Napoli ter conquistado um título depois de muitos anos, né? A história do Maradona para Napoli, a história do Maradona para o Boca, é isso que me faz gostar de uma partida, sabe? Tipo, eu sei que os times europeus têm a sua história, têm histórias bonitas, têm histórias marcantes, mas nada é tão apaixonante quanto o sul-americano em qualquer coisa. Seja na música, seja no cinema, seja no futebol, eu sou um completo fissurado pela América do Sul, pelos latinos, pela nossa cultura, pelo nosso esporte, pela nossa forma de ver o esporte, como o esporte é uma ascensão social para muita gente no nosso continente. Então, assim, para mim, o futebol sul-americano ele é romântico. Às vezes ele é triste, muito triste, como aconteceu em Independente em Laú, mas na maioria das vezes ele é muito romântico. E posso citar ali, por exemplo, a foto mais tocante do ano passado da moça no alambrado do Racing, que foi tirado pelo meu amigo Yuri Laurindo, lá de Minas Gerais também. É uma das fotos mais marcantes para mim e que merecidamente foi premiada, que você só vai ver isso no futebol sul-americano. Você não vai ver isso lá fora. É verdade. Você não vai ver. Então, assim, para mim é muito, muito mágico. Eu vejo o futebol sul-americano muito mágico. Muita gente acha chato você assistir ali um jogo do São Lourenço, inclusive está em crise, né? E, assim, Sim, o time do Papo tá quase acabando. O presidente, nessa data de gravação, saiu correndo, fugindo, né? Então, assim, o futebol sul-americano, ele tem uma pitada ali que não sei te explicar, mas eu acho que é por isso, sabe? É mais realmente. Você acha que é daí que vem sua paixão pela Libertadores? Sim, eu acho que sim. Eu acho que minha paixão pela Libertadores é isso aí. Primeiro que é um nome forte, né? Libertadores da América, né? Toda a história do porquê de ser o nome Libertadores da América. Os times históricos que passaram ali pela Libertadores, os jogos marcantes, jogar em altitude, pegar times retranqueiro, catimbeiro, que o vestiário do visitante é debaixo da organizada do time. Isso é muito doido, cara. Isso é só a gente que sabe fazer. O cachorro passando no meio do campo. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Isso não pode acabar nunca. Pô, eu tinha separado uma última pergunta pra você sobre a questão da Libertadores, mas eu queria, na real, te perguntar, porque eu sei que isso vai acontecer. Como que você acha que você vai se sentir ao estar cobrindo uma Libertadores? Ah, cara, essa vai ser complicado, viu? Porque não sei, cara. Eu posso entrar no modo automático, igual eu fiz com o Montijo, que eu acabei entrando no modo automático ali e consegui fazer meu trabalho. E só quando eu cheguei em casa, eu coloquei ali, né, aqui, para fazer rebobinar aquilo ali na minha cabeça. Para você que não sabe o que é rebobinar, o VHS, procura depois. Você tinha que locar os filmes. É verdade. Tu tinha que locar os filmes, depois você tinha que voltar eles para locador, senão você pagava multa. E eu acho que eu vou estar num modo automático de me entregar tanto para aquilo que eu só vou sentir mesmo de fato, assim, emotivamente quando eu chegar em casa ali e tal. Ou não. Pode acontecer de eu completamente me travar ali e ser a pior experiência possível para quem estiver assistindo, sabe? Pode ser também, pode ser. Eu lembro o Adroaldo falou na Rádio 98 esses dias que ele foi entrevistar o Montijo a primeira vez e que a pergunta não saiu. Que ele ficou completamente, pode acontecer isso. Mas eu acho que eu vou me entregar assim de uma forma tão grande para mim mesmo que acho que eu só vou sentir aquela emoção ali quando eu chegar em casa, assim, e ver que realmente aquilo aconteceu, sabe? Tipo, ó, como eu faço com todo mundo, com você não será diferente, eu quero a sua assinatura nessa camisa aqui, que é a minha primeira trabalho, todo mundo sabe, o Dan já tá cansado de ouvir essas palavras. Pô, tem muita... Eu quero, mano, e assim, óbvio, vou pedir depois você divulgar as suas redes, mas
vocês vão ver a cara deste cara aqui muito mais vezes, em muitos lugares, também comigo, eu vou envolver ele em um tanto de projetos. Vocês... Espero que não em páginas policiais. Mas... Porque assim, mano, genial os conteúdos que ele faz, tem vários tipos de conteúdos que ele faz, mas eu ressalto muito a crônica, que foi o que mais me ligou a ele, e é muito legal falar isso pra você também, porque o que me ligou a você foi principalmente essa questão das crônicas, e ele chegar em mim pra falar que meu conteúdo era bom foi esquisito pra mim também, porque quando eu entrei no canal, no perfil dele, eu fiquei, nossa, por que ele tá falando que o meu é esse, o dele é, mano, sensacional, porque é aquilo que eu falei, resgata uma parte de mim que é difícil hoje eu escrever poesia, então ver você conseguindo fazer uma crônica incrível pra mim, mano, é gratificante poder te chamar de amigo, mano, de verdade mesmo. Isso, irmão. Então, mano, muito feliz de você estar aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente leva com a gente, né, são os nossos feitos, as nossas histórias. Registre aí, eu vou colocar aqui debaixo do Vitinho. Nossa, mano, eu tô até mal acostumado com essas coisas aqui. Registre as coisas que você faz. Registre, você que tá assistindo também, tem vontade de criar conteúdo. Muita gente me manda, pô, eu sou aqui do norte de Minas, eu nasci na mesma cidade que você, mas eu tenho maior vergonha de fazer vídeo e tal, não sei o que. Faça, pô, faz. Entendeu? No final das contas é isso que você vai levar de... Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, pô. Isso que você vai levar consigo mesmo, sabe? Tipo, as experiências que eu vivi, que eu vou poder contar por aí, só aconteceram porque em algum momento eu criei coragem, fui lá e fiz, sabe? Eu fui uma criança extrovertida, mas fui um adolescente tímido, entrei na faculdade meio tímido e eu tive que fazer teatro para poder perder isso. E depois que eu entendi que são esses momentos que a gente leva com a gente, para mim ficou muito mais tranquilo criar e tudo. No início vai ser estranho, porque tudo que é novo gera essa estranheza e tudo. Mas quando você vê as coisas acontecendo, é uma realização muito grande. Então volte a escrever, pô. Isso aí vai ficar para a eternidade. As palavras que a gente joga no vento, elas ficam para sempre. Então coloque ela num papel, escreva, continue, volte a fazer, porque é isso que a gente leva, sabe? Pô, mano, é uma honra. Mano, divulga suas redes aí pra todo mundo te conhecer. Pô, segue lá, Gabs Futebol Clube. Atualmente eu tô falando muito do Cruzeiro, mas eu não vejo que será isso para sempre. De vez em quando eu falo de futebol italiano lá, futebol argentino. Mas segue nós lá. No TikTok também. E no Twitter eu não uso, então assim... Tem lá o perfil lá, mas quem sabe, né? Pode se inscrever. Pô, muito... Mano, eu até nem esqueci de citar isso. A minha avó... Isso que é muito doido. A minha avó é cruzeirense. É mesmo? Minha avó é de Minas. Pô, sério? Ela é de BH. Ah, tá. Só que, tipo, minha família, tipo, parte da minha avó, assim, é toda, tipo, vinda de Minas, meus primos mineiros, então, tipo, por isso que eu fiquei tão feliz, de, tipo, por isso que eu tenho aquela camisa que eu tinha, aquele eu vi lá, que pô, que eu falei, que isso? Mas, ó, muito obrigado a você que esteve até aqui, você, mano, teve a oportunidade de conhecer esse cara que é incrível e eu tenho certeza que ele vai, mano, te encantar com as palavras dele, com a forma que ele fala, eu tenho certeza. E, mano, de novo, uma honra te ter aqui. Valeu, Gabs. Eu que agradeço. É nóis. Tamo junto, é nóis. Valeu, obrigado. Valeu. Gente. Até mais.